bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia. É claro, você já sabe, né? Baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. O nosso tema da nossa temporada aqui, gente, conflito. Qual é a cosmovisão adventista sobre a luta entre o bem e o mal? Tá sendo muito legal, começamos já bem. E a gente teve aqui um momento de bate-papo, introduzindo aí, sabendo um pouquinho sobre quem é o autor do mal. E vamos continuar, gente, essa temporada, estudando outro assunto mais bem específico, como começou lá no céu, como é que veio aqui para a Terra, esse conflito que ainda está acontecendo, mas que está prestes a terminar, está com os dias contados para terminar, tá? A gente se propõe ainda nesse podcast ser uma ferramenta a mais aí para te ajudar, para te motivar, para ser um recurso a mais, além dos vídeos diários que nós temos aqui com o Pastor Elmar, resumo da semana aí com o Pastor Gustavo. Temos um podcast também, áudio e em vídeo aqui, o podcast No Contexto, para ser uma motivação a mais para você que é professor, você que é jovem, você que está aí buscando aprofundar mais o estudo da Bíblia, a sua relação com Deus através do estudo da Bíblia, desse recurso da lição da Escola Sabatina Jovem. Tá bom? Eu queria agradecer aqui os nossos participantes, eles estão aqui, eles representam a equipe da divisão sul-americana aqui do projeto Um Ano em Missão, parte da equipe, né? Porque alguns vão estar participando ao longo do ano também com a gente aqui. Queria mandar um abraço para as 8 equipes, ou 7 equipes aqui do projeto Um Ano em Missão, aqui do estado de São Paulo, das demais que estão aí espalhadas também aqui pelo Brasil, ou na América do Sul, jovens que estão dedicando um ano de suas vidas a servir a Deus, a cumprir a missão do Senhor aqui, enquanto ele não vem. Bom, eu queria também mandar um abraço especial para aqui, olha aqui minha segunda pele, já está aqui, estou aqui já. Você já fez a sua inscrição? Estamos aí com inscrições abertas para participarmos juntos aí do maior movimento missionário de jovens aqui da Paulista Leste. Serão mais de 4.000 jovens e você está sendo desafiado a fazer a sua inscrição, se envolver, garantir o seu material, a sua camiseta, a sua segunda pele e participar deste grande movimento missionário, tá bom? Então vai lá, corre e garante já faz a sua inscrição e garante já o seu material. Tem aí a camiseta, a mochila, moletom, o que você preferir, contanto que você esteja participando aí deste grande movimento que vai estar envolvendo muitos jovens, milhares de jovens aí para participar, servindo, salvando aí na sua comunidade. Então vai lá, corre e faz parte do movimento da Missão Caleb 2024. Aqui no Paulista Leste ou em algum lugar aí do Brasil ou do mundo, se envolva e participe deste grande movimento, tá bom? Eu queria aqui apresentar ele, ver direto. Gente, o português dele tá da hora já, hein, gente? Você é louco. Não dá pra ver que ele tá em casa direito, aqui tem olhos azuis, tá, gente? Ele trabalha também, ele me contou um dia desse, me confidenciou. Sabe aquelas máquinas enormes, colheitadeiras, é isso mesmo? Ele opera aquelas máquinas, ele vem do ambiente também agrícola ali, da região, de um país vizinho nosso. Lembra do último episódio? De onde é? Do Paraguai, direto do Paraguai, Rodrigo, bem-vindo, brother, nosso podcast No Contexto, é muito bom te ter aqui, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, pastor, eu também estou muito feliz por ter aceitado uma vez mais estar aqui e falar da palavra de Deus, né? Amém. É muito, muito sensacional isso, Amém. né? Mas eu não vim sozinho, né? A gente tá com uma pessoa, né, que tem um sorriso, Olha que aí. é da Blumenau, é a Manuele! Ela gosta Oi, de vôlei, gente. É? Joga vôlei. Tudo mais, Joga né? vôlei, Que muita coisa precisar. mais. Aí. Oi, gente. Gente, é uma oportunidade muito grande estar aqui. Eu tô amando participar de novo. Mas nós dois não viemos sozinhos, porque nós temos um líder muito top aqui com a gente, que é o nosso pastor Rodrigo, que tá aqui com a gente. Oi, O pastor. papai da caça. Aí sabem, Cara, muito ninguém bom, mandou um muito abraço pra bom. nenhum parente aqui até agora, né? Vocês são Verdade, demais, hein, né? gente? Caramba. Acho que eles não estão com saudades. É que se eu falar de um, eu vou ter que falar de todos, De porque senão vai todos. todo mundo Se mandar fosse mensagem. teu pai e tua mãe, sei não, essa desculpinha sem graça aí. Eles Tudo bem. sabem. Vamos lá. Tudo bem. Bom, Pastor eu, Rodrigo. eu vou deixar o meu abraço aqui para todos os missionários aí da equipe da Divisão Sul-Americana. E não posso deixar de esquecer também da minha esposa, Elô. Um grande abraço, um beijo para você, Elô. E nós não estamos aqui sozinhos, estamos aqui com o pai do Fabricinho, esposo da Aline, pastor Fabrício Leão. O cheiro, Fabricinho! Beijo, meu bem! Um abraço para a melhor secretária do Ministério Jovem da Paulista Leste. Beijo, gente. É isso aí, chefe amor. Vamos lá. Tema da semana, gente, o Gênesis de Satanás. O origem. Caramba, que tema da hora aqui, viu? Bom, legal. E a gente queria já desafiar você a estar ligado com a gente aqui, porque vai ser um tema bem interessante. A gente vai voltar um pouquinho no tempo aí.
e entender como é que tudo começou aqui, como é que esses conflitos foram instalados aqui neste mundo, e vai ser realmente um momento bem especial de bate-papo, de estudo da Bíblia. Pastor Rodrigues, pode começar com oração? Aliás, eu queria só desafiar você a seguir a gente lá, tá? Nossas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, Jovens Adventistas APL, acompanha lá os bastidores, os cortes da semana, os temas de cada semana, tudo tá acontecendo. Agora tem Missão Caleb, vai lá, vai ter Caleb Training em breve aí, viu? No dia 4 de maio, nosso mega treinamento aqui, pra gente tá aí turbinado, motivado para cumprir a missão, tá? E anunciar que o mal terá um fim, tá bom? E você pode acompanhar esse conteúdo também aqui pelo nosso canal do YouTube, Paulista Leste, a minutagem. Você pode, no dia que você tiver algum tipo de quer aprender um pouco mais e tal, tirar alguma dúvida, enfim, você pode acompanhar. E além de acompanhar, compartilhe o conteúdo do podcast em áudio e vídeo, do podcast no contexto, sempre liberado aí no início da semana, depois do almoço, 2 da tarde aí, no início da semana, você já tem acesso a esse conteúdo para você poder aprofundar aí, ter insights, quem sabe, aí do bate-papo em torno da lição da Escola Sabatina. Agora sim, Pastor Rodrigo, olha com a gente, por favor. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Amém. Pedimos que ilumine a nossa mente, ilumine a mente daqueles que estão nos assistindo e ouvindo, para que nós juntos possamos crescer em graça e em sabedoria diante do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, tirinha da semana, tá na tela aqui. Queria ouvir as impressões de vocês, um de cada vez, para não causar tumulto. Quem vai falar? Quem é? Quem é? Olha, tá ali, ó. Vamos lá. Dali. Impressões da semana. Dale. Rodrigão, e aí, qual foi? O que você viu de cara? Bateu o olho aí na tirinha da semana. Acho que é legal essa tirinha, porque sempre dá um insight, um spoiler aí do que vai acontecer no estudo da semana. E aí? É assim mesmo. É muito engraçado, pra mim é muito engraçado, porque no Paraguai não tem esse, né? Mas é incrível, né? Como que a gente vê, né? Como foi o Satanás, né? Que ele foi autossuficiente. Ele foi autossuficiente, né? Não tá aí a palavra, você conseguiu extrair isso, né, É. cara? Legal. Assim, aí a tirinha disse que ele ia subir mais alto que Deus. Nossa. Então, o que foi, né? Que ele mirou no trono e o que aconteceu? Acertou no forno. Por causa de que ele queria subir mais que Deus, ser mais que Deus, ele agora tá onde tá. É, interessante. E aí, Rodrigão, Pastor Rodrigo? Olha, Manu? apesar de ser assim, trágico, né? Eu dei um pouco de risada, assim mesmo, mas de Satanás mesmo, sabe? Assim, achei. Porque ele, de fato, ele mirou no trono e acertou o forno, ou seja, você tá condenado. Acabou pra você, não tem mais, não tem solução, né? Não tem Você jeito. não tem jeito, né? Você tentou fazer alguma coisa, mas você se deu mal. E eu anotei aqui que a soberba e o orgulho de Lúcifer, no final das contas, levou ele a errar ali o alvo que ele queria, então ele foi parar no forno, literalmente. Ok. E aí, Manu? Tua impressão? Tá bom. Eu vou tirar um pouco da parte cômica, porque eu gosto mais de uma parte analítica dessa situação. Caramba. É que assim- Toma aí vocês, recebam. Não, é porque a primeira coisa que bateu no meu olho foi um alerta pra nós. Porque ali fala, mirou no trono e acertou no forno. Ali abrem 2 vieses. O primeiro é o objetivo egoísta de Satanás. Que ele mirou onde? No trono. Onde ele não poderia alcançar algo maior que ele. Ele queria substituir, né? E o outro que é o resultado, que é o segundo viés. Que é o resultado quando nós não estamos no mesmo lado de Deus. Quando nós queremos sair do lado de Deus por escolha própria, aí nos chama atenção para onde nós vamos, querendo ou não. E outra coisa que eu achei muito importante em destacar, porque eu gosto muito dos comentários bíblicos da Ellen White, que aqui faz um insight para isso, é que Satanás, ele não foi sempre assim. E a gente pensa muito que, não, sempre foi mal, Deus criou ele mal. Só que a gente se esquece, Deus não criou o mal, então não criou ele mal já. Antes ele era, e o que mais me surpreendeu na mensagem bíblica ali, no comentário bíblico, é que fala que ele sentia prazer, ele gostava de servir a Deus. Mas por conta daquele sentimento que apareceu, que nem ele mesmo entendia, mas alimentou, deu o resultado que deu. Então esse foi minha primeira cara, assim, pra isso. Boa. Bom, a minha impressão foi que o orgulho, tá, gente? O orgulho ele tem o poder de transformar um anjo perfeito em um diabo, Satanás. Quando a gente começa a olhar para os nossos próprios atributos, nossas habilidades, nossa capacidade, né? E não reconhecer que isso veio de Deus,
começa a atribuir isso para a gente mesmo, o mesmo destino que ele teve, né? Ele teve muita oportunidade, muitas chances, né? É o mesmo que terão todos aqueles que seguiram o mesmo rumo. O mesmo rumo. Então, o orgulho, sim, ele tem a capacidade de mudar realidades que a gente nunca imaginou que seriam capazes. Eu fico tentando imaginar, eu estava aqui ouvindo vocês falarem e fico pensando assim, eu fico imaginando Deus olhando para ele hoje. Eu fico imaginando a dor no coração de Deus. E, rapaz, eu criei ele perfeito, tinha tudo para estar aqui comigo. Tentei de tudo, mas olha, não só onde ele parou, olha o que ele está causando. Eu fico imaginando, porque Deus criou ele, como criou todos os seres, criou o universo, criou esse mundo, criou todas as criaturas animadas e inanimadas, né? Ele criou luz. E imagine, tava do lado ali, sabe? Seu assistente pessoal, depois o Pai, do Filho e do Espírito Santo, era ele. Imagina, debaixo do nariz dele acontecer uma tragédia dessa, cara. E se tornar, quem sabe não, né? O maior inimigo de Deus, né? Então, realmente, hoje, nessa semana, nesse episódio, vai estudar um pouquinho sobre essa gênese, esse início, essa origem, de como se deu essa origem do pecado no coração de Satanás. Inclusive, eu posso só ler o texto aqui? Você quer comentar? Não, é que eu queria comentar que eu nem tinha percebido que eu tinha escrito o comentário bíblico dela, que fala assim: houve um tempo em que era a alegria, de Satanás no caso, executar as ordens divinas. Seu coração estava cheio de amor e regozijo por poder servir ao Criador. Então ele se sentia grato por conta disso, mas como você falou, um deslize dele, aconteceu o que aconteceu. Você tocou nesse assunto, né? Porque a gente lembra do trigo, do joio, que a gente falou agora há pouco, né? Porque a gente que vai escolher se é joio ou é trigo, mas é curioso, né? Porque hoje a gente está aqui, né? Feliz, animado, lendo a Bíblia, né? Feliz, servindo a Deus, missionário, né? Mas se você se afastar de Deus, olha, se isso aconteceu com um anjo que era perfeito, mano, perfeito, não tinha nenhum erro nele, ele se tornou no que ele se tornou. Imagina a gente, se a gente se afastar de Deus. Precisa de uma rachadura, né? Que nem semana passada. Se a gente decidir viver sem Deus, não dá pra gente mensurar quão profundo a gente pode ir. Se não permanecermos, né? Bom, o texto assim, são vários textos, mas esse em especial faz uma descrição aqui de como ele era antes. Eu achei fantástico, assim. É meio triste, porque, na realidade, Isaías 14 é um cântico de lamentação. É como se Isaías estivesse lamentando no que esse anjo se tornou pelo fato de ter se orgulhado e se afastado de Deus. É muito triste. É um registro muito triste. E é descrito da seguinte forma. Isaías 14, verso 12 em diante, fala assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol, do inferno, né? Você será lançado ou levado, irá ao fundo do abismo. Imagina, tu topo como a estrela da alva que nasceu para brilhar. Agora o profeta descreve que ele iria para o fundo do abismo. Os que olham para você, ou que passarão a olhar para você, para você, admiram-se de sua situação e ficam de boca aberta, de queixo caído. Como é que isso aconteceu com ele? Isso é possível? Iriam ficar abismados quando entendessem um pouco da sua história. E a seu respeito, ponderarão. É esse o homem, né, o ser que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Imagina que situação, né? Fez o mundo deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. É interessante, né? Porque a descrição desse texto aqui é uma descrição de profundo lamento, né? De quem era ele e quem ele se tornou por ter se afastado de Deus. E as pessoas, quando conhecessem a história dele, ficariam como nós estamos agora. Como é que foi possível tudo isso acontecer? Pastor Rodrigo, você poderia contextualizar melhor como é que foi as origens, como é que começou o pecado, aonde começou e por que esse ser que era perfeito se tornou em Satanás?
Aqui na lição de domingo a gente vai tentar... Primeiro a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Para nós entendermos o que a lição ela quer nos passar, né? Quando a gente passamos a conhecer uma pessoa, a gente faz algumas perguntas, né? Para ela, para ter esse relacionamento, né? De onde você vem, o que você faz, e a gente então começa a desenvolver um diálogo, né? E a pergunta é, né? Será que vale a pena também conhecer a origem de Satanás? Será que nós, como cristãos, temos que conhecer isso, temos que saber, será que é importante ou pra gente tanto faz, né? Perca de tempo, né? Então, eu acredito que sim, nós precisamos conhecer como tudo isso começou. Inclusive, a nossa lição aqui ela vai retratar que a indústria do entretenimento ela não mede esforços para expor a visão dela acerca do que é e quem é Satanás, né? Eles usam das mais diversas, variadas criatividade para demonstrar o perfil de Satanás, quem ele é. Ele, por exemplo, já foi retratado como uma vítima que foi uma vítima incompreendida, outras vezes como uma fonte de poder contrário e essencial para o equilíbrio, né? O equilíbrio do universo. Mas a pergunta é, né? Isso é real? Como que a gente pode entender, então, a origem de Satanás? Porque existem inúmeras histórias sobre Satanás, sobre o diabo. Diversas pessoas contam acerca da sua origem, das atividades dele, das suas motivações, mas como que nós vamos fazer isso? Da onde nós vamos extrair a nossa cosmovisão para entender as origens de Satanás? Nós vamos fazer isso através da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar aqui, o texto que o pastor já leu aí, Isaías 14, já vai nos dando algumas pistas acerca de quem é Satanás, o que aconteceu, aonde tudo começou, e é isso que nós vamos falar especificamente nessa lição. Nós vamos entender a origem, nós vamos entender o porquê sofremos tanto, por que hoje o mundo ele está no estado que se encontra, né? Então, é importante estudar as origens? Sim, é importante. E na lição de segunda-feira, pastor, nós vamos então entrar um pouco mais e agora, de fato, nós vamos entender quem é. Mas a lição aqui de domingo é para ficar claro que existe, sim, um inimigo e nós precisamos estudar sobre ele. Não que nós vamos ficar estudando sobre Satanás e... Não é isso. É entender quem é ele, o que aconteceu. Como que isso funciona agora? Qual que é essa dinâmica? Por que estamos como estamos? Então aqui na própria lição diz assim, embora Isaías 14, no versículo 12 ao 17, seja o nosso foco principal, a lição também terá como base outras passagens importantes. Para quê? Para agora a gente ter um quadro completo, uma cosmovisão bíblica completa de quem é Satanás. E especialmente como é que Deus tratou essa situação. Exatamente. É o mais importante, né? Sim, eu acho que uma das razões, para mim, pensando aqui agora, você falando aqui, uma das razões que mais deveríamos, assim, estudar ou compreender a origem de Satanás é que, ao compreender, a gente deveria, eu acho que teria o maior benefício de compreender essa história, o que não fazer. Exatamente. Se precaver, proteger-se. O que não fazer, porque o fim é muito triste, cara. É muito triste. A situação que Satanás está hoje é caótica. Imagina você já saber do seu fim, saber que pouco tempo lhe resta, não tem mais volta. Teve. Mas imagina, teve, cara. Já imaginou? Teve. Até a cruz é muito forte, cara. Como é que pode, depois do que fez, até a cruz teve chance? Os anjos mal tiveram chance depois disso tudo. Isso é um absurdo. Como é que pode? Então a gente imaginar isso é só um vislumbre. Assim, sabe? Que tipo de Deus é esse? Que dá a chance dessa forma. É absurdo, né? O amor de Deus, se conhece um pouco do mal também, você vai conhecer o quanto Deus é diferente dessa questão que levou Satanás aonde ele está hoje. Inclusive, Manu, a Provérbio já diz que o orgulho precede a queda, né? Se você quer ter segurança de que vai cair, é só alimentar o orgulho no seu coração. E de fato, parece que essa foi a receita perfeita, né? Para um anjo perfeito se tornar em Satanás. É isso mesmo? Eu vou ter que comentar um pouquinho sobre Origens, porque particularmente é um negócio que, assim, me pega muito. Eu amo estudar sobre isso. Sou apaixonada por Origens, tanto do mundo quanto do mal, porque o passado, ele é a chave para entendermos o presente. O que a gente tá fazendo aqui e por que a gente tá aqui. E é importante a gente destacar por que nós devemos estudar a história do nosso rival.
Porque hoje em dia, o que mais é falado, por exemplo, nas séries e coisas assim, é sobre ele, basicamente. Como tentando talvez amenizar ou falar que de alguma forma foi injusto o que aconteceu vítima, com ele. né? Como ele fosse vítima. Vitimizando o próprio criador do mal. E uma coisa que ele usou é exatamente isso, desde lá do início. Ele usou de pseudo-verdades para conseguir alcançar os anjos. E da mesma forma ele faz com a gente. Então aí vem a importância do estudo. Porque quando a gente estuda, a gente não só não vai cometer os mesmos erros que ele, como nós vamos entender qual que é a posição dele. Porque se a gente não estudar, a gente acaba caindo nisso daí. O conteúdo que a gente consome é aquele que vai ser produzido pelas nossas ideias. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós consumimos e também entender a origem das coisas pelas quais estamos fazendo. E sobre segunda-feira, orgulho e queda. A parte que mais eu gostaria de destacar aqui é que o orgulho foi o motivo pelo qual Satanás caiu. A ganância foi o motivo pelo qual Satanás caiu. Porque ele achou que poderia substituir a Deus, sendo que ele é o criador de tudo. Então, muitas vezes, nós, como seres humanos, a gente quer também colocar nós como o principal da nossa vida. Aspirar nós somos. coisas, primeiro, que a gente não precisa. E lugares que, cara, a gente também não precisa. Sim. E também ser o que a gente nunca pode ser. É. Mas isso aqui, não. Cara, para você entrar naquele trono, ele tem que ser o dono de tudo, o criador de tudo, o mantenedor de tudo, um Deus eterno, O enfim. universo girando Aí imagina, ao redor dele. eu sou uma criatura, agora não, eu quero ser maior do que o meu criador. É um negócio tão estranho, Não tão tem as absurdo. características pra isso, né? Aham. E nós, muitas vezes, queremos falar, não, eu sou o personagem principal da minha vida. Como assim tu é o personagem principal da sua vida? Você que se criou? Você que se originou? Não foi você. O personagem original nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. E sempre será sobre ele. A lição também dava um pouco, perdão, da forma em que ele queria, né? Ele não queria conhecer o caráter de Deus, senão que ele só queria a posição de Deus. Aham. Então, o que acontece aí? Às vezes nós queremos a posição, mas não queremos entender o que da posição. Por que ele está nessa posição? Achei curioso, achei um tópico importante, né? Porque é muito interessante, né? Porque lembra dos discípulos também, que tu não estava assim meio que, né? Com um pensamento estranho sobre o que Jesus ia fazer. Quando Tiago e João, a mãe deles, foi lá pedir, coloca meu filho de um lado e do outro. Nós que só assumiu o controle aqui, desbancar Roma e assumir o controle aqui, libertar o povo judeu. Então coloca meus filhos como os primeiros ministros do seu reino. Mas você entendeu a minha posição? Eu vim servir. Aliás, eu vim morrer. Você está entendendo o que você está pedindo para mim? Então percebe o quanto é diferente, né? Satanás queria ter, sim, autoridade, queria mandar, na cabeça dele, mandar e desmandar, né? Mandar, era dele para baixo. Mas não queria ter o caráter de Deus, a justiça, amor, a misericórdia, né? Inclusive, a condição de gerir e cuidar de tudo. Mas ao invés de servir, queria ser servido. Então, é verdade, é uma pura realidade, né? Às vezes a gente quer que Deus nos exalte, que Deus nos coloque em lugares melhores, em posições melhores, mas a gente não quer. Não quer se parecer com Deus, a gente não quer servir como Ele serve, a gente não quer ter o caráter. Queremos ter as bênçãos, mas a gente não quer ter um caráter semelhante ao de Deus. Então o orgulho realmente... E é interessante aqui, pastor, ele destruiu Lúcifer, né? Que a lição ainda de segunda-feira, ela vai comentar que as consequências desse desejo egoísta, né, desejo orgulhoso de Satanás, esse desejo de tomar o trono de Deus, de assentar-se acima do destronar trono de Deus, a Deus, destronar a Deus, né? Usurpar o trono de Deus, a lição menciona que são consequências cataclísmicas. Ou seja, ali no último parágrafo eu fiquei refletindo sobre isso, né? Lúcifer jamais poderia ter qualquer parte do DNA necessário para ser Deus, porque ele queria ser Deus, mas ele não tinha condição. Só que aí continua dizendo assim, um universo centrado nele entraria em colapso imediatamente e deixaria de existir. Ou seja, ele queria, mas certamente não teria poder algum para isso. O único que pode é o nosso Deus, que é todo poderoso. Bom, só concluindo essa parte aqui do Compreenda, é curioso, né, como a lição destaca esse fato de quem ele era, né? Ele era um querubim de Deus, né? Quando você vê a Arca da Aliança, né, que é uma representação do trono de Deus, né? Tem 2 querubins.
Então imagine que, em uma ordem hierárquica, Satanás, ou Lúcifer, era um anjo que estava constantemente como um assessor direto de Deus, na presença de Deus. Mas você consegue imaginar aquele que vivia com Deus, estava com Deus, participava de tudo, da adoração, ministrava tudo, agora se tornou o maior caluniador de Deus. Eu conheço pessoas assim, né? Pessoas que um dia pregaram a palavra, jovens ativos, missionários, e tornaram-se ativistas contra Deus. Né? Por uma situação da vida, se tornaram os maiores acusadores de Deus, blasfemam de Deus, zombam de Deus. Eu conheço jovens assim. Então, isso acontece quando você não reconhece o lugar de Deus e o seu lugar. Quando você não é grato por aquilo que você recebeu de Deus, né? Por aquilo que você... Imagina o privilégio que ele tinha. E mesmo assim, quando o orgulho toma conta, isso nunca será suficiente. Eu acho que essa é uma coisa que destrói a gente por dentro, né? E é interessante, né? Deus, ele é único, ele não pode ser substituído. Não há nada nem ninguém capaz de substituir a Deus, porque ele está sobre tudo, está acima de todos. Né? Ele é. E ele é boa. E Satanás, ele viveu nessa ilusão. Acho que a parte mais interessante dessa lição é que a ilusão dele foi tão terrível que enganou ele mesmo. Como é também qualquer pessoa que se mete com o pecado, né? Vai longe, né? Vai Sim. muito longe. E Vai cada longe. vez mais baixo, e mais terrível. O fato, Rodrigo, é que ele foi derrotado, é isso mesmo? É assim mesmo. A forma em que nós começamos a ver, né, como que ele estava olhando, né, o trono, a forma de que ele queria acessar, né, ao trono, ele queria tirar Deus e entrar ali no lugar, né? Essas eram as intenções dele, né? Essa era a Ele nossa queria dar um intenção. golpe, né? É um golpe, né? Mas o que acontece, né? Ele, no estudo da lição, né? Ele, quando ele tinha já esse orgulho, né? Ele já sabia que ele estava derrotado. Daí nós falamos a vezes, né? O que eu escuto muito, né? Que será que Deus deu oportunidade para ele? Deu muito. E na forma do que a Helena de White falava, né? Que ele teve muitas oportunidades para ele dar a forma de que ele pudesse cambiar, né? Mas Mudar, né? mas ele teve uma escolha, né? Que é o efeito de escolher algo que você quer, né? E daí ele escolheu, né? Escolheu a derrota, né? E daí da forma que nós vemos um pouco é que ele tá derrotado, né? Agora ele não tá tentando ir no trono, mas ele tá tentando tirar nós o foco para que nós não perdamos com ele. Que nós sejamos derrotados como ele tá. Boa. E essa Muito é a interessante. função dele, né, pastor? Porque quando me recordei de um texto aqui agora, e por isso a importância de estudarmos também, para conhecermos contra quem nós estamos, contra quem estamos lutando, né? Lá em João capítulo 10, o versículo 10 diz que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás, matar, roubar e destruir. Só que em contrapartida, que tem a ver aqui com a lição, ele já é derrotado, porque no mesmo texto, Jesus ele diz assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, assim, o inimigo, ele já está derrotado, né? Jesus, ele assumiu a natureza humana para vir a esse mundo e destronar Satanás. Ele já está derrotado, né? Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos confiar nesse nosso Deus, nesse Deus de amor, para que a gente possa vencer as armadilhas de Satanás. Porque conforme o Rodrigo disse aqui, ele já sabe que está derrotado, mas ele quer nos derrotar também. Interessante que derrotados gera derrotados. Né? Exatamente. Quando ele vem para a Terra, né, e tenta Adão e Eva, e consegue enganar Adão e Eva, ele torna Adão e Eva também pessoas derrotadas, né? Distantes de Deus, se afastando de Deus, com vergonha de Deus, e com esse sentimento de independência, com essa utopia de que a gente pode viver uma vida feliz, né? Autossuficiente, longe de Deus, que é isso que até a pergunta da achei bem legal, né? De que forma o orgulho pode se tornar uma utopia? O caso de Lúcifer é uma utopia mesmo, porque imagina, como é que ele vai assumir o lugar ou o trono de Deus? Havia alguma possibilidade, alguma chance? Vou regimentar todos os anjos dos céus, aí eu vou conseguir. Quando tiver maioria, eu vou conseguir. Não faz sentido. Então, realmente é uma coisa assim, bem, bem interessante. Né? E a Bíblia, a lição menciona isso, né? E diz que
A lição de João 12, verso 31 diz que Jesus, quando ele morre na cruz, ele compra de novo o mundo de volta para ele. Ele assume o controle, né? Ele destrona o príncipe que é Satanás, né? Que até então ia nos concílios do céu, até então representava este mundo, né? Porque Adão, por desobedecer, entregou este mundo para ele. Lembra de Jó? Né, quando Deus fala de Jó, que estava como se estivesse fiscalizando a terra, né, vendo se estava tudo bem, né, rapaz, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Ali o andar pela terra significava uma espécie de fiscalização, tá tudo em ordem e tal. Aí não estava tudo em ordem porque tinha Jó, que era fiel a Deus, né. Jó era uma evidência de que o controle dele não era total, mas ele tinha controle do mundo, ele era lógico que príncipe não é rei, né, é um candidato ao trono, mas era alguém que estava ali, opa, isso aqui é meu porque... Agora é meu, porque eles pecaram, eles me deram direito, agora eu represento este mundo. E quando Cristo morre na cruz, e a porta se fecha totalmente, né, para ele, para os anjos maus, o reino é devolvido para o seu Cristo. Amém. Agora, aquele que tem direito sobre esse mundo é Jesus Cristo. Amém. O segundo Adão, né? E a gente percebe ali na cruz, Satanás sendo literalmente derrotado, expulso definitivamente, sem ter acesso mais, como representante da terra ao céu, é lançado para a terra, caindo como um raio, e agora, a partir de então, e Apocalipse registra isso, né? Ele começa a andar numa contagem regressiva, no corredor da morte, literalmente, porque ele sabe, tá irado, chateado, revoltado, porque foi derrotado definitivamente. Na cruz, sua máscara caiu para o universo todo, para os anjos, definitivamente, né? Que tinham, né? Agora não tem mais dúvida. O que ele fez com Jesus foi evidenciado de que ele realmente, o que ele queria de verdade. Ele queria desonrar a Deus, ele queria machucar a Deus, ele queria colocar dúvida no coração das criaturas em relação a Deus. E por isso que ele se menciona que só Deus poderia dar a resposta. Só Deus poderia resolver. Só Deus poderia, ao se tornar homem, semelhante a nós, poderia morrer, olha, top isso aqui, ó, no lugar da gente, e ressuscitar no lugar da gente. E essa é a nossa garantia, né? Nossa é garantia. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos garante a vitória contra Satanás, né? Top demais. E a lição aqui, ela faz uma pergunta muito interessante pra gente refletir, né? Se Satanás ele foi expulso do céu, nós já sabemos disso, mas e da nossa vida? Ele já foi expulso, né? Já permitimos que Jesus e o seu sangue purifique a nossa vida para que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse né? orgulho é coisa tão séria, mas tão séria, que quando o pecado entra no nosso coração, a gente às vezes tem orgulho de voltar para Deus. Misericórdia. Orgulho de, mas eu fui longe demais, mas o que vão pensar de mim? Mas eu vou ter que me pedir perdão de novo. O orgulho é terrível em qualquer aspecto. Especialmente quando ele afasta a gente de Deus. Agora que no final, gente, aqui a produção tá no meu ouvido aqui. Bora. Palavra-chave da semana é falsidade. Eu acho que se tem algo que se deixou muito claro a respeito de Satanás é que ele é falso, né, cara? Mentiroso, ardiloso e fará de tudo pra gente ser enganado. Nem sempre é fácil perceber as más intenções de alguém, não é? Até que elas se revelem. Foi assim com Satanás. E assim será também com todo aquele que conhecer o Evangelho. A gente conheceu o Evangelho, a gente vai perceber de fato quem Satanás é, quem Deus é. Lúcio elaborou um discurso, né, para tentar vender essa ideia de que, olha, imagina, quando eu for o dono do universo, aí vou melhorar tudo, vou botar regras melhores, uma lei que não vai ser tão, assim, sabe, tão preto no branco como a de Deus. A de Deus é muito chata, né? Ele criou uma propaganda mentirosa a respeito de um governo melhor do que o governo de Deus, não é? De que ele iria legislar melhor do que Deus e etc. E isso é uma grande mentira. Eu queria começar aqui pelo pastor Rodrigo. Palavra-chave da semana, falsidade. Qual a palavra que você escolheu para acrescentar na nossa rede semântica? Que texto você queria usar? Eu queria ler aqui o texto de Lucas, capítulo 10, o versículo 18, que diz assim, né? Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, eu coloquei a palavra aqui, queda. Falsidade vai levar à queda. Né? Quando nós alimentamos o mesmo sentimento de Satanás em nosso coração, infelizmente nós estamos sujeitos a cair. Mas ainda há oportunidade para nós, né? E uma falsidade também, né? Que parece que ele vende essa ideia de que Deus caiu, Deus fracassou, de que ele não criou tudo perfeito mesmo. Tá. Ele é a prova disso, né? Então é tudo falsidade. Exatamente. Ele, embora venda que está subindo, né, que está dominando tudo, na verdade ele está só caindo. Está só caindo. E agora? E aí, Manu? Tua palavra, teu texto?
O meu texto... Cara, Manu tá assim, eu vou falar. Eu tô Manda esperando. bala aí, Manu, vai lá. O meu texto tá em Ezequiel 28, 12 a 19. Eu aconselho muito vocês lerem, porque é uma explicação, tipo assim, enxuta do que aconteceu com Satanás, o pré e o pós dele. Por quê? No texto, ele vai dar algumas características de Satanás, que ele era bom, formoso, santo, puro, nobre, querubim cobridor, né? E depois fala que ele caiu. Então, a palavra que eu escolhi foi decepção. Porque quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente sente, sabe, o autor, quem tá escrevendo, né, inspirado por Deus, falando com ar triste mesmo. Pô, eu esperava tanto de você, você tava do meu lado, eu esperava um máximo de você. Foi Você criado foi lá, pra isso, né? e você foi lá e conseguiu me decepcionar. Você caiu, você achou iniquidade em você. Então a palavra pra mim foi decepção. Nossa. Que é o que a falsidade traz, né? E aí? Tua palavra e teu texto. Ai. Bom, eu elegi 2 de Coríntios 11, 14, eu vou ler. E não é admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A palavra que eu escolhi é cuidado. Por que cuidado? Cuidado da falsidade. Às vezes nós creemos, né, que o pecado ele é só ruim. Mas às vezes o pecado pode ser gostoso, mas ele leva à morte. O salário do pecado é Amor. A o morte. sólido, né? É. Do caráter é a morte. Verdade, do pecado é a morte. Bom, essa ideia, né? Os fins justificam os meios. Não, gente, é mentira. Os fins não justificam os meios, né? Continua sendo errado. O que é errado é errado. O que é mal é mal, né? E seguir Satanás vai levar você pro buraco. Resumindo, é isso aí. Porque assim como ele caiu, ele quer que você caia também. Assim como ele viveu uma vida de falsidade e tem capacidade, inclusive, de se apresentar como algo bom, né? Imagina, por trás de uma bebida, de uma droga, de uma balada, de uma noite, né? Vivendo a sua sexualidade como você quiser, de um mau uso da internet, da pornografia. O que está por trás de tudo isso, pode ter certeza, não é verdadeiro. Não vai trazer felicidade, não vai trazer essa paz que você tanto quer, essa vida plena. É tudo mentira, é tudo falsidade. Então, Satanás, ele precisa ser desmascarado diante de você. O melhor recurso que você tem para isso é indo à palavra, para que a gente não caia no mesmo erro dele, tá certo? E ele sabe que pouco tempo lhes resta e vai fazer de tudo para que você caia com ele também. Caminhando agora para o final, eu queria pedir ajuda mais uma vez do pastor Rodrigo, né? Porque a Bíblia apresenta um lamento por Satanás, um lamentando por Satanás. Como é que pode isso aí? Será que a Bíblia está descrevendo uma espécie de peninha, ou assim, a Bíblia apresenta assim uma frustração, decepção ou um lamento a respeito dessa que foi, quem sabe, uma das piores quedas que o universo já teve? Com certeza, aqui nós vemos em Isaías capítulo 14, né? É um cântico profético de lamentação, né? Os elementos ali que o texto traz Caracterizam isso, né? Caracterizam exatamente essa lamentação, um cântico fúnebre, né? E é interessante... De alguém que morreu, né? De alguém que morreu, porque é interessante que nesse momento aqui, o que nós conseguimos identificar aqui na quinta-feira, a lição ela nos mostra um Deus paciente, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que se preocupou, misericordioso, um Deus de segunda oportunidade, que sempre tentou dar chances ali, e assim como Deus criou todos os anjos, ele também criou Lúcifer, ele criou alguém e cuidou com muito amor, ele concedeu vida a Lúcifer. Lúcifer tinha privilégios ali, porque ele era alguém que estava ao lado ali de Deus, estava próximo de Deus, ele vivia na presença de Deus, né? E nesse momento aqui, quando há uma lamentação em Isaías capítulo 14, é porque de fato Deus, eu fico tentando pensar assim, né? Eu criei, é como um pai, né? Eu criei, eu cuidei. É um filho, cara. Exatamente, eu criei, Deus cuidei. é o pai dos anjos, né? E olha aí o que aconteceu, não é? Mas as oportunidades foram dadas, foram várias oportunidades, e o que a lição quer nos mostrar é que Deus, ele ama até o fim, é que ele é misericordioso, ele é bondoso, ele vai até o fim. Eu acho que vale a pena a gente ler aqui, por exemplo, o texto aqui que está em Ezequiel, capítulo 33, o versículo 11,
Porque toda a Bíblia descreve Deus como alguém cheio de paciência, cheio de misericórdia. E esse texto de Ezequiel 33:11 define muito bem isso, dizendo o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos. É um apelo de Deus para nós, para que haja uma conversão, porque Ele está nos dando a oportunidade, assim como Ele deu também a oportunidade para Lúcifer. Então, se alguém está nos assistindo agora e você talvez esteja indo para um caminho que não é o caminho ideal, o caminho que você sabe que não é o caminho da vontade de Deus, esse é o momento. O momento de você Dá meia volta, se converter, dar meia volta, né? E aqui também, pastor, interessante que a lição ela vai mencionar que no seu trato ali com Lúcifer, diz assim a lição: sem dúvida Deus exemplificou a ordem que Ele próprio nos deu por meio de Jesus, que é: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, até o fim, até o último momento, Deus amou e deu chances. Isso foi exemplo. Você ia falar, não? Isso foi exemplificado na vida de Jesus, né, cara? Você vê isso claramente, porque é o mesmo caráter, né? Quem vê a mim e vê o Pai é o mesmo caráter. Quando Jesus ele entra na nossa realidade, se torna um ser humano, né, semelhante a nós, mas sem tendência para o pecado, diz que ele a mesma coisa, o mesmo trato foi assim também com Judas, né? Uhum. E quando ele estava na ceia, ele fala assim: um de vocês é diabo, um de vocês é traidor, um de vocês vai me trair. Mas diz a Bíblia que Jesus fez de tudo, serviu o pão, ofereceu salvação, lavou os pés dele, né? Fez de tudo, mostrou compaixão, não expôs ele, morreu por ele na cruz. Havia perdão para Judas também, rapaz. Se ele quisesse, o perdão estava vestido dele também. Orou, não é isso? Até na cruz ele orou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão sendo influenciados pelo diabo. Acho que essa foi a maior prova de compaixão. É né? fantástico. A cruz, né? A Ele cruz. ali na cruz falando: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E eram os mesmos que estavam gritando lá: crucifica, era para todos, era para nós. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E isso incluía Judas, né? E todos que E precisavam todos, de exatamente. misericórdia. Que, na verdade, Deus ama todas as suas criaturas, né? A gente cai muito nisso de... Quando a gente repete muito, tá, Satanás é o rival, Cristo é o vencedor e tal. Quando a gente repete muito isso, a gente cai no erro de achar que Deus não ama Satanás. Só Porque que... Deus não é inimigo de ninguém, né? Só que, O inimigo é o diabo, né? Sim. no caso, é o Satanás. inimigo meio que De um lado só, uma né? única, né? Não tem nem guerra, né? Como é que faz um anjo com Deus? Não faz Não sentido, tem não tem nem como- como comparar, não tem Sim. como ter luta, né? Sim. E essa história a gente pode comparar a história de uma mãe que Deus o já filho dela venceu. cometeu um crime, por exemplo. A mãe, ela fala: não, ele cometeu, ele tem que receber as consequências do que ele fez. Só que eu não deixo de amar ele. A mãe não vai deixar de amar aquele filho Por conta por dos seus erros. conta dos erros dele. Mas, como eu falei no podcast anterior, Deus ele não vai discutir com o caráter dele. Porque a essência de Deus é estar em constante harmonia com o caráter dele. Então, vai ocorrer justiça. Mesmo que isso faça com que, querendo ou não, Deus fique triste por ter que destruir criaturas, Com certeza. filhos que ele ama tanto. Uhum. E que criou para nunca destruir, né? Assim, também falava um A pouco... obra estranha de Deus, diz Isaías, né? Pois não. Uma forma, né, que... Eu fico muito triste, né? Quando Deus fala um pouco de seu amor, né? O propósito que ele tinha para o Lúcifer. O propósito que ele tinha também. E eu só recalco também para nós, né? Às vezes nós acreditamos que o plano de Deus, às vezes é segundo, né? Que às vezes o nosso plano é melhor que Deus. Uhum, que melhor o que Deus. de Deus, sim. E o Lúcifer, o Satanás, é o exemplo de que o plano de Deus sempre vai ser o melhor, melhor. que o nosso plano. Melhor. Daí, E o nosso sempre vai ser. sempre vai ser só orgulho e só autossuficiência. Jeremias 29:11. Uhum, é isso aí. Deus sabe o que é. O plano tem pra gente são os melhores possíveis. Então é isso aí. Caminhando pro final aqui, eu queria ver considerações finais, gente. Isso é uma lição realmente, olha, se termina assim. Eu tava já pensando já no milênio, sabe? Depois do milênio. Eu fiquei imaginando Deus, né? Porque cada do joelho vai se dobrar e diz, né, a Bíblia e também essa escritura chamada Ellen White diz que cada um vai passar ali na mente, né, o que as oportunidades que teve e tal, e vão se dobrar, vão ajoelhar e vão ser destruídos, alguns rapidamente, outros demoram um pouco mais, e Satanás será um dos que mais vai demorar. Eu fico imaginando Deus ordenando o fogo do céu,
para vir destruir Satanás, né? Fogo, enxofre. Eu fico imaginando Deus olhando para ele e pensando, rapaz, onde você foi parar? Eu criei você para estar do meu lado e você tá agora Os aí. planos que eu tive. Já imaginou essa cena? Deus, eu não imagino Deus. Deus tem ira contra o pecado, não é? Não contra o pecador. E embora Satanás seja a origem, né, do mal, e os ramos sejam os seus anjos maus e aqueles que se filiaram a ele, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso é muito claro na Bíblia, né? Uhum. E Deus, ele vai fazer isso porque ele não quer. E vai ter sim, vai ter um momento que o joio será queimado, destruído, o inimigo também. Aquele que plantou e o próprio trigo também, o joio vai ser destruído também. É que é aquele negócio, né? Ele quer destruir o pecado, ele quer destruir o mal. Mas é como se quando Jesus fosse atirar, a gente se colocasse na frente do pecado. Que é muitas vezes o que a gente faz, a gente encobre o nosso pecado, né? Com as nossas aparências. Então a gente entra na frente do pecado e aí Deus fala, cara, eu não queria te matar, mas você não tá facilitando. Então a escolha é sua, né? Eu penso nisso, eu gosto sempre de ilustrar da seguinte forma, assim, de maneira muito isso é muito claro pra mim, né? Eu entendo que Deus, ele ama o pecador, mas o pecado tem que ser destruído. Ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina, né? Fato. Então eu sempre ilustro assim, é como se fosse uma bomba, uma granada. Você tem ali, você dorme com aquele pecado, você acorda com ele, mas Deus tá falando, larga isso, solta isso, porque eu vou eliminar isso, eu vou destruir isso. E é mais ou menos assim, você tira o pino da bomba, certo? Fica com a bomba na mão e joga o pino. Você vai explodir junto, né? Ou seja, o que nós precisamos entender é que nós precisamos pedir ajuda do Espírito Santo para eliminar esses pecados de nós, para neutralizar, né? Porque eliminar mesmo só será eliminado com a volta de Jesus, né? Bom, gente, considerações finais aí. Rodrigo, o que você tira dessa semana aí? A lição no consenso que final diz que não mais Lúcifer, né? Vai ter um momento que ele não vai existir mais. Assim como estamos falando, né, que o Satanás, ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Agora, a gente tem que pensar, né, de que lado que nós queremos estar. Do lado do derrotado ou do lado que é ganhar, né? A gente não pode estar no muro, né? Não existe. A gente não existe, então a gente ou tá do lado do Deus, que é a vitória, ou do lado do inimigo, que é a derrota. Boa. Rodrigão, considerações finais? Bom, para mim fica claro aqui que o pecado ele é um intruso, né? O pecado é um intruso e, inclusive, diz aqui a lição para nós que era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável, né? Essa questão de surgir aí o pecado no coração de Lúcifer. Mas eu queria só destacar um texto rápido aqui que está no livro Grande Conflito, de Ellen White. Inclusive, viu? Leia esse livro. Tem uma campanha enorme aqui de divulgação. Além de divulgar, Bom demais. leia. Ah, pastor, e tal, ouça o livro. Cara, esse livro, ele desmascara toda a obra de Satanás. O que ele usa nessa terra aqui é extraordinário. Leia esse livro. É importante a gente saber a origem de Satanás, mas também é importante a gente entender, conforme o Rodrigo falou, que ele já está derrotado. E o texto lá no finalzinho, no último parágrafo, diz assim: na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Ou seja, na cruz é revelado o caráter de Deus. Na cruz é revelado aquilo que Cristo ele fez por nós para nos salvar do pecado. Boa. Manu, considerações finais aí? Considerações finais, vamos lá. Eu acho importante a gente destacar, a gente já falou um pouquinho sobre isso em alguns momentos, mas sobre o princípio. Quando fala não mais Lúcifer, é porque não tem mais como nós chamarmos ele assim. Mudou o nome, acabou. Aquele lá não rola mais. E Lúcifer, ele gostava do que ele fazia. O que aconteceu com ele foi um sentimento começou que ele mesmo também não entendia, começou no coração dele. O erro dele não foi esse. O erro dele foi que ele não repeliu esse sentimento. Ele começou a usar de falsas, verdades ali, falando que Deus era tirano, Deus queria somente que os outros adorassem ele, queria submissão completa e tal. E tem uma coisa que a gente tem que conversar entre vocês e entre nós cristãos em geral. Gente, a frase, os fins justificam os meios, não é cristã. Essa frase não é cristã e nunca vai ser cristã. Porque nada justifica o pecado.
o pecado entrou no coração de Lúcifer e ele aceitou o pecado, assim como pode entrar no coração de cada um de nós e nós aceitarmos esse pecado também. A decisão final foi de Lúcifer, mas o que eu queria destacar é que a cruz é a maior prova de amor neste grande conflito. Amém. Então, assumam ela como uma verdade e aceitem ela, porque Satanás caiu porque não aceitou a Deus, e muitas vezes nós podemos cair pelo mesmo motivo. Então vamos ler, vamos estudar e vamos entender que não é para cometer os mesmos erros. Boa, bom, queria só destacar aqui que essa parte da lição eu achei fantástica, isso que com grande misericórdia, né, Deus tratou com Lúcifer, como faz com a gente também, né, como faz com o joio e o trigo, da mesma forma ele permite o crescimento, permite conviver juntos, né? Foi assim com Lúcifer também, ele conviveu, embora ele não entendesse bem essa questão do pecado a princípio, mas depois ficou claro. Também Deus não ficou atuando de forma passiva, não, ele foi para cima mesmo. Volte atrás, abandona isso, deixa isso. E eu achei legal aqui no final, a gente fala assim, olha, um compassivo Criador sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurou fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a emergir. No entanto, sua misericórdia foi mal interpretada. Tá vendo? Deus está fazendo isso aqui porque ele está inseguro. Ele está com medo de eu ganhar. Deus, ele continua sendo Deus sem a gente. Mas a gente sem ele, brother, não dá nada. Vai dar muito ruim. Então, é muito importante a gente sabe que Deus não confunda a misericórdia dele, tá? Ele é misericordioso porque o caráter dele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele é um Deus justo. Então, se ele está fazendo isso, é porque ele está querendo dar para mim. Como foi com Lúcifer, né? Como fez tudo e está fazendo tudo com a gente. É porque ele quer salvar a gente. Então, aproveite esse Deus de misericórdia que faz de tudo de maneira compassiva, eterna, amorosa, para que você entenda que ele tem o melhor plano para sua vida. Beleza? E assim, uma coisa que eu acho mais surpreendente nisso tudo é que é só aceitar, né? É algo tão simples, porque fala, aceita, nunca vai ser a nossa capacidade. Sempre Deus capacitando a todos nós. Então eles falam, cara, aceita. A força não tá contigo, nunca vai estar em ti. Sempre tá comigo. Então só aceita que a gente caminha junto. Porque os frutos do Espírito, eles não vêm antes de você aceitar Deus. Você aceita Deus e depois isso vem como uma consequência. Porque o maior presente não é os benefícios e a capacidade que você ganha, mas sim o próprio Deus estando contigo. Os frutos é do Espírito, né? É. Não é nossa. É isso aí. Mano, ora pra gente aí. Ora. Vamos orar então, fechando os olhinhos, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de aprender sobre a sua palavra. Amém. Queremos te pedir, Senhor, neste momento que nos ajude, porque nós somos falhos, nós podemos cair e com certeza caímos muitas vezes. Verdade. Mas que o Senhor possa nos levantar. Amém. E que nós possamos ter persistência, estar todos os dias firmados na decisão que tomamos de estar ao seu lado. Amém. Abençoe a cada um de nós aqui, abençoe também quem está nos assistindo. Amém. E que possamos a cada dia mais aprender mais sobre o Senhor e estar perto de Ti. Amém. É isso que te pedimos e te agradecemos em Teu santo e amadíssimo nome. Amém. Em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Amém. Vamos abrir os olhinhos. Aê. É demais, hein, cara? Obrigado, Manu. Você é bênção, hein? Amém. Foi muito legal participar contigo aqui, tá? Obrigado. Valeu, pastor Rodrigo. Valeu. Rodrigão, tamo junto. E estamos juntos também com você de casa, que está nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que você tenha aí, como a gente também aqui. Não foi fácil pensar nisso aqui não, tá? É dolorido. Imagine o coração de Deus. Mas saiba que tudo isso é para que você, quem sabe, como eu também, olhe para a experiência de Satanás e veja que não vale a pena. Que Deus te abençoe muito. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Acompanhe a Minutade, compartilhe esse conteúdo em áudio e em vídeo. E vamos juntos aí continuar aprendendo, mergulhando no caráter desse Deus maravilhoso e sabendo que Ele é justo, confiável, amoroso. Tudo ao contrário do que Satanás tem tentado ensinar para você de muitas formas. Deus te abençoe. Nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá. Tchau.